Olá, querido estudante, olá, querida estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Rony Kozer, da disciplina de Ensino Religioso, e nesta aula eu vou conversar contigo sobre a importância das práticas de espiritualidade no contexto das diferentes religiões. E vamos também considerar a relação possível aí dessas práticas com o bem-estar das pessoas. Um tema muito legal, não acha? Bom, mas afinal, o que é espiritualidade? Você conhece esta palavra? Ou quem sabe aquela expressão práticas religiosas que eu estou usando aqui, inclusive como tema desta aula? Você já ouviu ela antes? Bom, já vou explicar tudo isso para você, mas antes eu preciso pedir que você registre a sua presença de praxe, né? A gente não pode deixar passar. Registre a sua presença com o celular através desse QR Code que aparece aí em sua tela, beleza? Mas eu quero aqui, antes de prosseguir, pedir a atenção dos meus queridos colegas, professores e professoras que me assistem nesta aula. Preciso passar aqui algumas informações para vocês, tá bom? O nosso objetivo de aprendizagem, ele consiste em que o estudante perceba o direito à diferença na construção de estruturas religiosas que têm na liberdade o seu valor inalienável. O nosso eixo temático é ética e cidadania. Já o objetivo desta aula é o seguinte: considerar a influência religiosa na formação cultural brasileira, tendo como recorte de análise as práticas de espiritualidade. Agora, muito bem, mãos à obra e vamos à nossa aula. Então vamos lá, essas palavras espiritualidade, religiosidade, também a expressão rito religioso, elas fazem parte do nosso cotidiano, especialmente do cotidiano religioso das pessoas. Um fato interessante, olha aqui, a palavra religiosidade, ela assume até um som ruim em nossa sociedade, mas esta palavra religiosidade pode ser usada em um sentido positivo, viu? E é justamente o que acontece na nossa disciplina de ensino religioso. Ela indica ações ou práticas que são desenvolvidas pelas pessoas em suas diversas tradições religiosas, e a prática da espiritualidade e da religiosidade tem relação também com o rito religioso. Mais adiante, nós vamos ver uma definição de espiritualidade, mas eu já quero chamar aqui a sua atenção para a tela. Vem comigo. Ó, nós temos aqui a palavra espiritualidade, que indica ou sinaliza para o próprio eu, esse eu interior. E é quando o ser humano ele mergulha em si mesmo sem necessariamente depender da relação com um ser superior, com uma entidade divina. Já a palavra religiosidade, ela implica na relação do ser humano com o divino, com o transcendente, aquele que está acima de nós. O rito religioso, ele é comum às diversas religiões, ok? O catolicismo, o protestantismo, a umbanda, o candomblé, o espiritismo, o judaísmo, dentre outras religiões, todas elas têm os seus ritos religiosos. Pois bem, agora nós vamos falar sobre o rito religioso. O rito religioso se repete e ele é muito importante para a preservação e transmissão das práticas de espiritualidade. Ele pode ser entendido como um conjunto de práticas de espiritualidade, que são desenvolvidas por pessoas, por comunidades de fé inteiras, e essas práticas carregam ou trazem em si um forte caráter simbólico nas diferentes religiões. Essa é uma característica comum. Com isto, a gente deve lembrar também que o rito religioso ele é repetitivo, e essa repetição ela contribui justamente para a fixação dos conhecimentos que vão sendo transmitidos durante as práticas dos rituais religiosos. Há alguns exemplos aí, pessoal, de ritos religiosos que possivelmente você até conhece alguns desses exemplos. O batismo em águas, que é praticado pelo catolicismo, pelo protestantismo, também a missa, a eucaristia, o culto nas igrejas evangélicas, a Santa Ceia, as 5 orações muçulmanas, a leitura das escrituras, como também as orações que são praticadas no judaísmo, dentre muitos outros ritos que poderiam aqui ser mencionados. Nesta imagem que você está vendo aqui na tela, estão representadas ou representados pelo menos 3 ritos religiosos. Um rito hindu, um muçulmano e outro cristão. Muito legal, né?
O rito ele pode ser usado para introduzir uma pessoa em determinada religião, e por isso mesmo a gente ouve falar dos ritos de iniciação. O rito ele também pode ser usado para introduzir uma pessoa numa determinada função ou atividade religiosa, e ainda em situações de enfermidade também, que demonstra também uma forma de acolhimento religioso a pessoas que estão doentes. Mas é importante destacar ainda que o rito religioso e as práticas de espiritualidade que estão relacionadas com ele não se restringem apenas ao espaço religioso, ao momento do encontro com a comunidade de fé. Essas práticas religiosas e de espiritualidade, elas assumem formas variadas e podem ocorrer em lugares diversos. Podem ser, claro, nos locais sagrados, na própria casa, juntamente com a família. Poderíamos falar também do próprio espaço de culto, nas ruas, nos montes, no terreiro, na aldeia, dentre outros locais que são utilizados aí, ou que podem ser utilizados para a prática dos ritos religiosos. Vale destacar aqui, pessoal, algo muito interessante, a atividade de capelania. Você já ouviu essa palavra? Que é o serviço, na verdade, é o serviço de assistência religiosa em espaços diversos. Nós conhecemos e ouvimos falar muito da capelania em hospitais, a chamada capelania hospitalar. Mas a capelania acontece também nos contextos militares, escolares, universitários e em outros espaços. E essa atividade, ela representa, na verdade, uma forma de expressão da fé, da religiosidade e da espiritualidade. Tá, tudo bem. Mas afinal, o que é espiritualidade? Você já parou para pensar sobre isso? Eu quero até pedir que você olhe aqui na tela. A palavra espiritualidade está de volta aqui na tela, né, gente? Um modo de ser, de viver, a crença na força espiritual tem relação direta com a experiência. Experiência que pode ser individual ou comunitária, associada ou não a uma religião. Para explicar para você o que é espiritualidade, eu vou citar aqui um trechinho da obra Ensino Religioso, Passado, Presente e Fé, volume 7. Esta obra foi publicada em 2019, na página 20, a gente tem lá a seguinte informação, abre aspas. Espiritualidade é um modo de ser e de viver de pessoas que acreditam na força espiritual. A espiritualidade nasce na experiência, que pode ser individual ou comunitária, associada ou não a uma religião. Por exemplo, não é necessário ser católico para acender uma vela e fazer uma oração, ou ser budista ou hinduísta para fazer exercícios de meditação. Uma pergunta importante para você pensar aqui enquanto eu vou ministrando esta aula, beleza? Você sabia que diversas instituições de ensino superior, em seus cursos de medicina e psicologia, incluem disciplinas ou tópicos que refletem profundamente sobre a relação da saúde física e emocional com a fé e a espiritualidade? E pergunto mais, e por que essa relação entre fé e saúde é feita? Você já pensou sobre isso? Bem, vamos prosseguir. Afinal, qual a relação entre espiritualidade e bem-estar pessoal? O fato é que as pessoas sempre buscaram a cura para os seus males, seja esses males de natureza física ou emocional, nas práticas de meditação, de oração, de retiros espirituais, nos rituais de pagelança nas tribos indígenas, etc. Prezado estudante, um lembrete rápido aqui antes de nós prosseguirmos, beleza? Não deixe de registrar sua importantíssima presença nesta aula por meio desse QR Code que aparece em sua tela. Isso é muito importante, tudo bem? Muito bem, prosseguindo então com a nossa aula, a gente vai destacar que em determinadas tribos indígenas, por exemplo, o pajé é a figura de mais importância na tribo. Geralmente é uma pessoa mais velha e de grande sabedoria que utiliza os seus conhecimentos para ajudar outros membros da tribo com problemas de saúde, e isso é indicado, inclusive, e outros problemas, né? Isso é indicado, inclusive, pelas autoras Silveira, Moreira e Araújo, na obra que eu já citei, de 2019, na página 21. Uma outra forma de espiritualidade e de religiosidade é a das igrejas evangélicas, que se manifesta de maneiras múltiplas. Pode-se falar de orações, jejuns, a leitura devocional da Bíblia, um forte senso de comunidade de fé, dentre outras formas que se verificam ali nas igrejas evangélicas. É muito importante que a gente conheça, mesmo que por alto,
essas práticas de espiritualidade, tá, pessoal? Das diferentes tradições religiosas aí, para que a gente possa evitar, então, o preconceito, a discriminação e a violência simbólica contra as pessoas por elas terem práticas de espiritualidades que são diferentes da nossa, ok? Lembrando que essa violência simbólica pode, inclusive, desembocar em violência factual, até violência física, como nós temos presenciado, infelizmente. Prosseguindo, a vivência comunitária da nossa fé, ou da fé que você pratica, nas diferentes tradições religiosas, ela é muito positiva em diversos aspectos para as pessoas. Essa vivência possibilita o contato entre as pessoas, a troca de ideias, o compartilhamento de alegrias e tristezas, a ajuda mútua, contribui para desenvolver nas pessoas a capacidade de ouvir e de aprender, dentre outros benefícios possíveis. Em minha enciclopédia teológica, numa perspectiva transdisciplinar, esta obra foi publicada em 2020 em 2 volumes pela editora Reflexão, eu faço justamente um comentário sobre como a vivência no interior de igrejas cristãs pode ser benéfica para o fiel. Abre aspas aí. No aspecto teológico, fica bem claro que a igreja deve ser uma unidade de pessoas que operam em torno de ideais comuns. No aspecto prático, o que se percebe é que há muitos esforços no sentido de produzir coesão e unidade fraterna entre os membros. Como, por exemplo, pode ser mencionada a ação educacional no contexto evangélico e no contexto católico. Pode ser indicado o trabalho das pastorais, realizado entre comunidades carentes, e outros projetos de ação social, todos perpetrados pela igreja, fecha aspas. Esforços semelhantes são realizados em diversas outras religiões e por grupos religiosos menores. E essas ações são muito importantes e possuem enorme relevância para as pessoas. Bom, eu tenho uma má notícia, estamos caminhando para a conclusão da nossa aula. É uma pena, né? Mas antes de finalizar, vamos dar uma olhada na tela. Então vamos lá, acompanhe comigo. Comunidades de fé e bem-estar. Os encontros espirituais promovem a escuta, o diálogo, fraternidade, ajuda mútua, solidariedade, acolhimento, e esses são fatores que contribuem para a nossa saúde emocional e espiritual. Bom, chegamos ao final de mais uma rica aula. E nesta aula, nós conversamos um pouquinho sobre o sentido dos conceitos religiosidade, espiritualidade e também rito religioso. Nós vimos também a importância de que o que esses elementos, ou que esses fatores têm para o bem-estar das pessoas e de como essas práticas de espiritualidade podem contribuir para o desenvolvimento de valores, crenças e de atitudes que fortalecem as relações interpessoais, isto é, as relações de boa convivência entre as pessoas. Importante lembrar novamente que você não deve deixar de registrar aqui a sua presença por meio desse QR Code que aparece em sua tela usando o seu celular, ok? E lembre-se sempre, mesmo distantes, nós estamos juntos.